quem está no número 1. Essa é uma ideia de infinitude que quem lecionou cálculo diferencial sabe o quão difícil é o começo do cálculo. Aprende logo derivada integral, mas limite ele atravessa a vida tendo tudo. O dia que, como uma iluminação, ele percebe por que aquele desgraçado noção de cálculo não existe. Ele disse que a sua cabeça não estava madura para entender. A ideia do limite é muito mais filosófica do que matemática. É uma tolice a ideia de limite ser ensinada nos cursos de matemática. Ela devia ser dada nos cursos infantis para a criança brincar com ideias. O infinito é uma das ideias que a gente brinca muito pouco. Os poetas brincam melhor com essa ideia, né? Lembra-se? Parece que foi Vinícius que disse que seja infinito enquanto dure, né? E Castro Alves diria assim: por 1000 anos te mandei meu grito, que embala e corta o infinito. O que será que o infinito do poeta é mais fácil de perceber que o infinito do matemático? Pois bem, depois que o jovem deu lá uma pequena explicação do Hotel Infinito, uma garotinha disse assim: mas então não precisa chegar a 1, pode chegar até 37. Ele perguntou assim: e se chegar em 37, como é que você faria? Ela disse: eu poria o primeiro no quarto 38, o segundo no quarto 39, o terceiro no quarto 40 e assim por diante, e sobrava os 37 primeiros quartos. O menino Sargentino disse assim: só não dá para chegar em infinitos. Será que eu estou incomodado, o senhor está em pé? Não. Agora já. Olha, Nitz, aproveite esta menina simpática. Você pode sentar lá naquele banco. Ótimo. Não, é muito alto esse. Você que disse que nunca subiu na vida, pode subir. Menina, obrigado. A grande verdade é o seguinte: quando ele fez essa pergunta, eu falei: meu Deus, essa criançada não vai responder. Isso tem a ver com um conceito chato para quem leciona cálculo, que é a enumerabilidade. Entende? E ele foi instigando um, instigando o outro, perguntando, até que um lá falou assim: eu já sei. E ele disse: como é que você faria se chegarem infinitos novos clientes do hotel, num hotel de infinitos quartos, de modo que já está lotado? Ele disse: eu boto do quarto 1 no quarto 2, do quarto 2 no quarto 4, do quarto 3 no quarto 6, do quarto 4 no quarto 8, e assim eu coloco os infinitos hóspedes nos infinitos números pares e solto nos infinitos números ímpares para acolher os infinitos novos. Eu costumava, quando eu era jovem professor, explicar enumerabilidade com este probleminha que foi atribuído a David Hilbert, belíssimo matemático de ouro. Aliás, você estuda a geometria do Euclides, porque de fato o Euclides deu as grandes bases, mas quem botou em ordem essa casa foi o Hilbert. É comum tem algum matemático que estudar geometrias de Hilbert, né? Depois vai para geometrias não desarguesianas e pega geometrias não hilbertianas e fala de Lomachenko, de Riemann, de Molière e uma série de outros malucos que fizeram as geometrias não euclidianas. São fundamentais. Elas começaram a aflorar na época em que o grande filósofo de moda dizia que a verdade é única no sistema, né? E quando você percebeu que, mudando o quinto postulado, você faz uma geometria tão consistente quanto a outra. Aliás, seria impossível Einstein ter feito a relatividade se o Riemann não tivesse feito a geometria riemanniana, né? Seria praticamente impossível de construir a relatividade com uma geometria euclidiana, né? E então, isso teve um efeito devastador. O filósofo que sofreu essa influência terrível foi Kant, Immanuel Kant, que nasceu na cidade toda esperta, já chamou-se Kaliningrado, e gerou um problema de topologia, que é 7 pontos de Königsberg, mas isso é um outro papo para a gente falar uma outra vez. Mas seria bom que vocês dessem uma olhada nisso. Quando eu digo de topologia, quando eu digo de Königsberg, quando eu digo de outras geometrias, eu quero dizer que existem modelos estéticos
muito antes práticos e úteis que a matemática dispõe, que a física dispõe, que a biologia dispõe. Aliás, este século será certamente o século da biologia. Alguns de vocês ainda estão encantados com o computador eletrônico. Eu não sei não se ao final desse século, pelo menos eu não estarei aqui para conferir, alguém não vai estar desenvolvendo um computador biológico, um computador cuja base não seja eletrônica, e sim bioeletrônica, biomagnética. Há fortes evidências de que a ciência da atualidade vai mexer em coisas desse tipo. É dessas coisas que eu vim falar com você, da beleza que há na ciência que vocês estudam. Eu sei que para muitos dos senhores, quando ingressam na engenharia, aquelas aulas de física, de matemática, são uma tortura, são, né? Aqui mesmo, no tempo que eu estudava, o meu professor de cálculo era o professor Omar Catunda, na filosofia, e aqui tinha o professor Camargo, que hoje é nome de prédio. O Camargo, me perdoe se tem algum parente dele, que era um sádico. Imagina você pegar uma criança do colegial e pular 2 ou 3 transformadas algébricas. O cara não entende nada, dá a impressão que é chinês. Ele pulava 2 ou 3 passos de uma integração, e então o aluno, se bem que os poucos que adivinhavam aquilo saíram daqui geniais. Eu fui aluno de um desses. Havia um professor aqui simples, que a história dele, eu às vezes passo por ali, ainda faço para ele, eu sou meio antigo, uma oração. Chamava-se Pedro Nabuco Gambale. Não fez doutorado, não fez mestrado, não fez nada. Ele gostava de aula, tinha um tesão pela escola, um amor por isso. E entrou aqui, como era um menino pobre vindo do interior, o que era uma raridade naquela época, alguém ingressar na escola, ele à noite tocava bateria, a farra e um dia ele fez uma prova de cálculo e o Camargo publicou as notas. 2, 3, 3 era nota de gênio. Aquelas coisas assim. E o Pedro Nabuco Gambale estava em branco. Por favor, procurava. Tem tempo catedrático, aliás, há pouco tempo eu estive dando um curso na Europa e notei o seguinte: o cara que é catedrático fica um arrogante, um pequeno nariz, tem que marcar com a secretária para falar com ele. Aqui esse negócio do aluno meter o pé na porta e dizer: ô professor, já acabou essa bosta dessa aula e tal. Isso não tem o menor sentido. Não precisa ser grosseiro desse modo. Mas às vezes esse tipo de molecagem me parece mais gostosa do que o puxa-saquismo de aluno de pós-graduação. Boa parte deles é negócio hipócrita, falso, etc. Né? Então, a gente aprende uma série de modismos, nós somos instados a fazer um teatro com uma série de coisas, e um dia a gente para, olha no espelho e não sabe direito quem é você naquele momento. Se é o que atende o catedrático, se é o que bajula o reitor, se é... Aliás, esse negócio de reitor é outra grande piada dessa universidade. Um bom professor morre professor. Ele começa a ficar ruim, ele vira chefe do departamento. Ele piora de vez, ele tem chance de ser reitor ou até ministro da educação. Isso tem, às vezes, um diretor que fica meio irritado, eu digo: filho, eu estou falando para você. Faça como um ministro que uma vez disseram: senhor ministro, ele falou: eu não sou ministro, eu estou ministro. Eu sou professor. Se você for professor, seja professor. Não estou querendo que você não gauze as experiências. Às vezes você ganha mais, tem uma vida melhor, presta um concurso, vá ser diretor, vá ser reitor, você passa, você o que você quiser. Mas não perca as suas origens. A origem do professor é a sala de aula, é o olhar do seu aluno, é a briga com a verdade, é a beleza da construção do conhecimento. Esta é a vida de Deus. O resto é falácia, o resto é bobagem. E a universidade tem muito disso. E eu sei que o Nabuco apresentou-se, depois de todo aquele rompante, ao professor Camargo. Isso o Nabuco contou pessoalmente. Pra você ter uma ideia, eu era filho de uma empregada doméstica em Tararé, uma cidade pequena do interior. O Nabuco foi lá ser professor de matemática. Quando eu me formei no ginásio, ele, que não era um homem rico, comprou um plano